A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana, que é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos. Estamos conectados com o Brasil e o mundo, e hoje conectados especialmente com os Estados Unidos, porque estamos recebendo Pastor Abraão de Almeida, que é uma das maiores referências da escatologia pentecostal no mundo. O nosso convidado vai nos falar hoje sobre o tabernáculo e a igreja. Pastor Abraão de Almeida é ministro do Evangelho, jornalista, teólogo, PhD, escritor, dentre muitas atividades que ele desenvolve há décadas no reino de Deus. Pastor Abraão, que prazer recebê-lo novamente aqui no documentário da Memória Assembleiana. Obrigado pelo aceite do convite e a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Me sinto muito grato a Deus pela oportunidade de, através do irmão, manter esse contato com interessados em conhecer a Bíblia por todo o Brasil e outras partes do mundo. Queridos internautas, vamos participar desta live com o pastor Abraão, cujo tema é o tabernáculo e a igreja. Eu tenho aqui em mãos o livro que é de autoria do nosso convidado, e ele vai nos falar sobre essa questão da tipologia do tabernáculo aplicado para a igreja, uma obra que é de autoria dele desde 1985. Pedimos que vocês deixem aqui nos comentários questões, dúvidas, perguntas, suas considerações. É importante que você também deixe o like para que você nos ajude a impulsionar esse conteúdo bíblico para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares. E se você não é inscrito em nosso canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se desejar ser membro do nosso canal, você então faça aí também a sua inserção como membro do canal do pastor Éder William e você estará recebendo conteúdos exclusivos da nossa comunidade aqui do YouTube. Pastor Abraão de Almeida, primeiramente eu quero perguntar para o senhor como é que se deu a sua motivação para escrever o livro sobre o tabernáculo. O senhor sempre vem desenvolvendo assuntos da apologética, da escatologia, mas o senhor também desenvolveu um grande trabalho sobre tipologia, simbologia. O tabernáculo e a igreja é um livro maravilhoso, que eu tenho em mãos, já li o livro, é de 85, mas eu me recordo que em 1988, 3 anos depois que o livro foi escrito, o senhor trouxe também na Escola Bíblica Dominical, pela editora CPAD, o comentário sobre o tabernáculo. Mas antes da gente falar da Escola Dominical, como é que foi a motivação do senhor para escrever esse livro de tão importância, né? Porque aqui o senhor não está só falando do tabernáculo, o senhor está fazendo uma aplicação para a igreja, né? Mas como é que foi a sua motivação para escrever sobre esse livro? Eu tive oportunidade de ouvir alguns estudos bíblicos sobre o tabernáculo. Percebi que nesses estudos estava faltando algo. A aplicação do tema à vida cristã hoje. E a tipologia é uma área muito forte na Bíblia. Muito forte. A gente olha para a Bíblia e percebe que José, no Egito, governador do Egito, recebeu um título de Zafenaf-Paneia, que significa o salvador do mundo, porque ele resolveu um problema na nação principal daquele tempo, que era o Egito, e o mundo não pereceu de fome, como poderia ter acontecido. Então, eu sempre fui um admirador dessa tipologia
em relação a grandes nomes na Bíblia Sagrada. E busquei conhecer as obras de Mackintosh. Mackintosh, um teólogo armínio, um país ligado à Inglaterra. Tem ali, de um lado tem a Escócia, e do outro lado tem a Irlanda. Um teólogo irlandês do século XVIII. E ele comenta o tabernáculo. Aliás, eu estava ainda numa reunião com teólogos no Brasil, uma reunião importante, com vários líderes, e o doutor Shedd, um verdadeiro pai, né? Um homem que aprendi a admirar, ele me deu a honra de pregar na minha igreja no meu aniversário. Meu genro conseguiu essa proeza aí, um homem extremamente ocupado. E, naquela ocasião, ele se aproximou de mim e disse: "Você pensa em escrever agora sobre o quê?" Eu disse: "Eu estou pensando em escrever acerca do tabernáculo." E ele sorriu e disse: "Não esqueça Mackintosh." E eu disse: "É o meu autor preferido, porque o homem realmente é profundo na tipologia do tabernáculo." E fiz uma aplicação prática. Eu olhei para o tabernáculo e disse: tem tudo a ver com a igreja. Não é com Israel, é com a igreja. O tabernáculo está no segundo livro da Bíblia, está no livro de Êxodo. São quase quase 20 capítulos, tratando os mínimos detalhes, além de mais detalhes em outros livros do Antigo Testamento. E descobri posteriormente que o apóstolo Paulo, quando ensina o básico da doutrina cristã para os coríntios, na sua primeira carta aos coríntios, ele usa a figura do tabernáculo, porque é incrível que ele diz no versículo 4 do capítulo 12 de 1 Coríntios: o Espírito Santo, na virtude da fé, distribui na igreja os dons espirituais. Versículo 5. Jesus, o Senhor, na virtude da esperança, distribui na igreja os dons ministeriais. E no versículo 6, ele fala do Pai, dizendo: e Deus Pai, na virtude do amor, opera tudo em todos. E aí a gente examina o capítulo 12 todo. O apóstolo fala dos dons espirituais e depois fala dos dons ministeriais na sequência. E quando conclui esses dois itens, ele diz: agora vamos tratar de um assunto muito mais excelente. E é justamente Deus operando através do amor. Como termina todos os dois capítulos terminam o tema do tabernáculo com a expressão: agora permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. E a palavra tabernáculo não aparece nesses dois capítulos, mas está todinho contido ali. E Paulo está ensinando para a igreja, e ele foi o teólogo da igreja, o grande mestre, indiscutivelmente foi o maior mestre na área da fé cristã, na Bíblia. E eu percebi que esse é um assunto para nós hoje.
Eu colocaria um novo subtítulo no meu livro, O Tabernáculo e Igreja, que é: No tabernáculo de Moisés resplandece a glória da igreja. E eu continuo muito firme nessa convicção de que a igreja precisa viver a tipologia do tabernáculo, porque o Espírito Santo opera no pátio do tabernáculo. É a parte maior. Cabe muita gente ali. Entra-se ali levando animal para ser sacrificado, ou levando ofertas ao Senhor, bolos e pães e outras coisas. Já dentro do lugar santo, temos Jesus e o Espírito Santo. Jesus entra justamente no lugar santo. Enquanto o Espírito Santo não completa a sua obra na vida do crente, ele não avança para outras divisões do tabernáculo. E a última coisa que o Espírito Santo colhe na vida do cristão é o fruto do Espírito. Quando o cristão está vivendo no controle do Espírito Santo, ele está apto a entrar na área onde o sacerdote entrava, para exercer ministério, não apenas dons espirituais. Normalmente, nós achamos que um cristão batizado no Espírito Santo está apto a exercer funções ministeriais. Mas, à luz do tabernáculo, o mais importante não é o batismo no Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo. Aquelas virtudes todas, que começam com amor, depois vem para a alegria, depois vem para a paz, para a bondade, e vamos tendo ali outras virtudes, até que culmina no fruto do Espírito. E a última coisa que está ali é o autocontrole. Quando o cristão tem autocontrole, ele está plenamente consciente de que vive todo o fruto do Espírito. A vida de Jesus foi a vida dessas virtudes, nessas virtudes. Aí ele está para entrar no tabernáculo, no lugar santo, e cuidar das lâmpadas do candelabro. Precisa fazer uma limpeza nos pavios das lâmpadas, talvez até dar um cortezinho para tirar a parte mais borrada, diríamos assim, para que a chama brilhe, para que a chama, movida pelo azeite, que tipifica o Espírito Santo, ilumine melhor. Esse é um trabalho que o cristão faz dentro do lugar santo. Cuidar de cada crente, de cada pessoa que precisa de ajuda, para que o candelabro seja realmente um foco de luz que impressiona quem se aproxima dele. E também há ali o altar do incenso, não se matava nenhum animal ali, mas adorava-se a Deus com a queima do incenso sagrado. E é um lugar de ações de graça. Nós entramos numa dimensão diferente da nossa oração. Já não somos apenas um pedinte diante de Deus. Nós vamos ministrar e orar no Espírito e ser edificado
e viver uma vida de plena dedicação a Deus. E além do candelabro e do altar de ouro, nós temos a mesa com os pães da presença. A Bíblia usa a palavra pães, mas, na verdade, são 12 broas, com 8 feitas, cada uma delas com 8 litros de farinha puríssima. E essas broas eram feitas sem fermento, portanto, não eram macias, ficavam duras. Eram colocadas na mesa e sobre elas derramava-se o incenso sagrado para que elas fossem realmente santas. Essas 12 broas não representam Jesus, representa a igreja, representa o colégio apostólico, representa as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. E tudo no reino de Deus é número 12. O número 7 é o número da igreja. A igreja está nas 7 lâmpadas do tabernáculo, mas na mesa dos pães está o povo de Deus em geral, o reino de Deus. E o que faz o sacerdócio com essas broas? Todo sábado, eles reúnem ao redor da mesa e comem todas as broas. Não podem levar pedaço da broa para casa. Tem que ser comido ali, no lugar santo. Significa o cristão suportando, o cristão fiel, suportando aqueles que ainda não estão firmes na fé. Porque broa dura, velha, ficava uma semana inteirinha exposta ali. E amarga, porque o incenso sagrado é amargo. Dá uma ideia do trabalho que cada crente deve exercer na igreja, cuidando daqueles que precisam de ajuda, precisam ser suportados. E não é só o pastor que suporta isto. Os cristãos fazem o trabalho como sacerdotes. Sem entrar no lugar santo, ele não exerce a função sacerdotal. A função sacerdotal está nos ministérios, não nos dons espirituais. Nós não podemos também misturar os dons espirituais com os dons ministeriais. E os dons espirituais são uma riqueza muito grande. A gente olha para os dons, olha, o dom, a palavra da sabedoria. É o número 1. Depois a palavra do conhecimento, o dom número 2. Depois vem os demais dons. São 3 categorias de dons. Cada categoria com 3 dons. Os dons de revelação, os dons de poder e os dons de fala. Tudo são 3 mais 3 mais 3. O número 9 é número de plenitude. Na Bíblia, os dons espirituais são 9 dons. O fruto do Espírito tem 9 virtudes. É muito interessante notar isso aí. E cada coisa no seu lugar. Quando o cristão está celebrando na mesa dos pães, asmos, das broas, não? Ele está bem próximo da terceira divisão do tabernáculo, que é o lugar santíssimo. É como se o Espírito Santo dissesse para a igreja, para cada crente: até aqui eu estou agindo na sua vida. Enquanto você não possuir o controle
da sua vida cristã, que é o fruto do Espírito completo na sua vida, eu não tenho mais nada a fazer com você. Agora, se você completa, recebe os dons, os dons espirituais, cresce como obreiro até o fruto do Espírito, você vai entrar comigo e com Jesus no lugar santo do tabernáculo. Só se entra lá na companhia do Espírito Santo e de Jesus. E o Espírito Santo e Jesus vão caminhar conosco até que cheguemos ao final do fruto que Jesus produz na nossa vida estando dentro de nós, que é o conhecimento do amor dele, Pastor Abraão, que está além de todo conhecimento. Então, conhecimento sobrenatural. Porque a partir daí, nós vamos viver a plenitude de Deus, que é a Trindade vivendo dentro de nós. Sim, pastor, suas ordens. o senhor, por gentileza, beba uma água, respire, porque o senhor tem muito café no bule, muito conteúdo. Para nós aqui é uma aula. Esse momento aqui, meus queridos internautas, é uma aula, a pedagogia do pastor Abraão de Almeida, a forma como ele conduz o estudo bíblico. Estamos aqui nos alimentando e nos deliciando deste banquete espiritual que é o tabernáculo e a igreja. Pastor Abraão, antes que o senhor entre no Santíssimo, o Santo dos Santos, eu queria voltar um pouquinho, se o senhor me permite, é claro. Sim, à vontade. O senhor me permite? Lá no pátio, também chamado átrio, onde apenas o povo, né? O povo tinha acesso só no pátio, né, pastor? Se eu estiver errando aqui, o senhor me corrige, porque o senhor é meu professor. Ali nós temos a mobília do altar do holocausto, também chamado o altar de transferência, não é? Aquele altar de bronze, onde o animal era imolado e o fogo consumia o animal. E nós temos também no pátio a pia de bronze ou pia de cobre, vai de acordo com a versão de cada Bíblia. É bronze. E que lá no Templo do Salomão, o Salomão era muito exagerado, né? E colocou lá o mar de bronze, né? Enfim. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, porque tem muitos novos convertidos, tem muitos irmãos que estão iniciando na fé e são nossos seguidores aqui no canal e na página do Memórias das Assembleias de Deus. O senhor poderia explicar um pouquinho para a gente as aplicações da pia de bronze e também do altar do holocausto nessa dialética que o senhor faz entre o tabernáculo e a igreja? Sim. No pátio do tabernáculo, nós, na companhia do Espírito Santo, vamos conhecer, por exemplo, a pessoa de Jesus. Os 4 retratos de Jesus estão nos 4 evangelhos. Evangelho de Mateus, Jesus é rei. Evangelho de Marcos, Jesus é servo. No Evangelho de Lucas, Jesus é santo. No Evangelho de João, Jesus é Deus. Por isso, Marcos e João não têm genealogia, porque ninguém precisa saber de quem é filho um escravo, um servo. Por exemplo, na minha cidade natal, preparando documentos para residir nos Estados Unidos, eu tive que buscar informações lá. E havia lá um livro do século XIX, e eu perguntei, posso dar uma olhadinha nesse livro? Ele disse, pode olhar aí. Eu abri lá uma página, por volta de 1870, por aí. Um cidadão com o sobrenome da minha família,
minha família é daquela região de Minas Gerais, comprou uma escrava de nome Maria. Não tem nem sobrenome. Eu estranhei. Por tantos mil-réis, 50.000 réis, um negócio assim. Então, havia escravatura no Brasil. E o escravo era vendido como um animal. Você olha para um animal, se é um cavalo, olha para os dentes, porque o cavalo mostra a sua robustez pela posição dos dentes, a condição dos dentes. Ou qualquer outro animal, pela sua força, como trabalhar. Tal. Marcos não tem genealogia, porque não precisa. E João não tem genealogia, porque não precisa. Deus não tem genealogia, ele é eterno. Então, nós temos duas genealogias nos evangelhos, e essas genealogias estão numa sequência de importância quanto à frutificação do crente. Mateus, o crente dá 100 por 1. No lugar santo, no evangelho de Lucas, dá 60 por 1. E no evangelho de Marcos, dá 30 por 1. 30, 60 e 100. Está nessa sequência no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 8, me parece. Esta é a sequência que está ali. 30, 60 e 100. Mas no livro de Mateus, a sequência é inversa. No livro de Mateus é 100, 60 e 30. E Mateus está no topo. 30 está no livro de Marcos, que é o servo. Lucas está na condição do santo. Ele é santo. Jesus é santo. Então, é importante a gente notar isso, que não se pode mexer na posição em que as palavras aparecem na Bíblia. A pessoa achar, mas por que está aqui o inverso de Mateus? Por que não deixar como Mateus? Não pode mexer. Não pode mexer. Você vai mudar, vai inverter uma condição. Isso é muito importante. Então, a gente aprende a respeitar isso quando olha para certas expressões. Por exemplo, a bênção apostólica. A gente ouve o povo usar a bênção apostólica de um modo errado, mudando a condição das pessoas. A bênção apostólica começa com Jesus, depois vai para o Pai, e depois vai para o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é apenas para ser usado numa linguagem poética, como a gente ouve na igreja, e as virtudes, e as consolações, e as glórias do Espírito Santo. O Espírito Santo fala de convicção, fala de relacionamento. Minha esposa tem uma blusa, está escrito em inglês, nessa blusa dela, Jesus não é religião, é relacionamento. É alguém com quem a gente se comunica, com quem a gente conversa, com quem a gente recebe resposta, faz pergunta e tem resposta. Isto é o que o Evangelho indica. Então, é uma das coisas que a gente aprende logo no pátio do tabernáculo. Que Jesus é tudo isso. E nós temos de dar fruto. Que tipo de frutificação o crente dá no pátio? Vai dar 30 por 1, porque ele não está na seção seguinte, na divisão mais avançada, que é do lugar santo. No lugar santo, ele vai dar 60 por 1.
porque já não é apenas o Espírito Santo nele, é o Espírito Santo e Jesus nele. E evidentemente que quando ele chega ao lugar santíssimo, ele vai dar 100 por 1. Ele vai dar muito fruto. Essa sequência está, por exemplo, em João 15. Jesus fala: vocês dão fruto, porque vocês foram lavados. A palavra de Deus lava, limpa, para você dar fruto. Mas mais adiante, vocês precisam ser limpos para que dê mais fruto. E mais no versículo 5, ele está falando agora de muito fruto. Muito fruto. Então, fruto, mais fruto e muito fruto. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. E quando se dá muito fruto, Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. Porque nós ainda não morremos. Quando morremos, vamos dar muito fruto. Mas como é que se explica isso? A primeira festa que nós celebramos é a festa da Páscoa. Na Páscoa, o crente não morre. Morre Jesus. Não morre nenhum bode, tipo do crente carnal. Não bode. Também não morre bode. Nós somos redimidos no altar do holocausto e somos santificados na bacia de bronze com água, porque representa a Bíblia Sagrada. Então, quando nós passamos, recebemos a purificação dos nossos pecados, a nossa redenção na primeira peça. Na segunda, nós começamos a ver o velho homem saindo de dentro de nós, através da santificação. E é por isso que o metodismo nasceu com a orientação de Wesley, que era a santificação. A doutrina da santidade nasceu com o metodismo, que está muito bem representado na igreja chamada a penúltima igreja. Santificação. E quando a Bíblia trata dessa igreja, é que fala da nossa purificação. Nós não vamos passar pela tribulação vindoura. Fomos livres da tribulação, da ira futura. Por quê? Porque estamos lavados, purificados na água da palavra e redimidos. Aí damos 100%, porque vamos morrer 100% também. Graças a Deus. Prezados internautas, estamos recebendo Pastor Abraão de Almeida, uma das maiores autoridades teológicas que por décadas tem sido referencial para todos os amantes dos estudos bíblicos e teológicos. No que tange a escatologia pentecostal, Pastor Abraão de Almeida tem feito muitos discípulos por onde ele tem ministrado no Brasil e pelo mundo afora. Atualmente ele reside nos Estados Unidos e estamos nesta entrevista online aqui, sendo brindados aqui com esta palavra tão importante, referente ao livro de sua lavra, o Tabernáculo e a Igreja. Então, pedimos a todos aí que vocês, queridos internautas, compartilhem esta transmissão, mande para seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. Deixe nos comentários aqui as suas questões, perguntas, indagações e também o seu parecer deste conteúdo maravilhoso que é o tema, o tabernáculo e a igreja. Pastor Abraão, quanta profundidade, hein? O senhor cavou muito, hein? Quanta profundidade, quanta coisa maravilhosa sobre o tabernáculo e a igreja.
Pastor, vamos avançar um pouquinho? Tem aquele véu, que é o véu para dar acesso ao lugar santo, e tem o segundo véu para dar acesso ao Santo dos Santos. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente dos dois véus, antes da gente adentrar ao Santíssimo? Irmão Heber, não são apenas dois, são três. Ok. Porque o véu de entrada no tabernáculo é chamado véu da fé. Pela fé temos acesso a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não apenas isso, também nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações produzem perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado. Então, deixa eu tirar uma dúvida aqui, que o senhor é o nosso professor. Quando o senhor fala que não são dois, são três, esse terceiro é um véu literal ou é um véu simbólico? Explica para a gente, por gentileza. São literais, mas que representam verdades, não é? O Certo. primeiro véu é um véu a quatro cores. O número Ok. 4 é a plenitude do mundo, da terra. Ele tem um livro sobre o significado dos números da Bíblia. O número 4 é número de criação, enquanto o 5 é redenção. 1, 2, 3, as três pessoas da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso, o número 3 é plenitude divina. Número 4, plenitude da criação. E número 5, plenitude da redenção. Número 6 é o homem. Número 7 é a plenitude de Deus. E assim a numeração segue na Bíblia sem mudar. É uma perfeição isso aí. Então a gente olha para os números e fica realmente maravilhado. Mas o primeiro véu é um véu de quatro cores. O segundo véu também tem cores, porque as cores, as quatro cores, estão todas dentro do tabernáculo. Por quê? Porque Mateus é a púrpura, Marcos é o carmesim, sangue, Lucas é o branco da pureza, da santidade, e João é o azul do céu, porque é a cor de Deus. Em João, Jesus é Deus, do início ao fim. Isso é uma coisa realmente que impressiona a gente. Mas esses três véus estão nessa ordem sequencial aí. Quando o cristão se alimenta, enquanto ele está no pátio, ele se alimenta do Cordeiro de Deus, se alimenta de Jesus, que é o maná. Maná representa Jesus. Mas quando ele entra no lugar santo, ele entra com Jesus. E aí já não se trata apenas da luz do sol, da luz natural. No pátio, tudo é natural. Mas tem a Bíblia, a luz da Bíblia. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Né? Então, a luz da palavra ilumina o crente enquanto ele está no pátio. Mas quando ele entra no lugar santo, ele se depara com a luz do candeeiro, é a luz espiritual do Espírito Santo. É o azeite produzindo iluminação. E é uma luz diferente,
que vai impregnando a nossa face, quanto mais estamos ali diante daquela luz, daquelas 7 luzes, e o crente está sendo amadurecido, está sendo, né, à medida que ele vai servindo ali, tem que cuidar, tem que fazer a luz brilhar, a luz do candeeiro. É o crente, é o serviço sacerdotal dele. E à medida que ele vai fazendo isto, ele vai crescendo, crescendo na fé, e ele morre, começa a morrer no lugar santo. Porque na primeira festa não morre, o crente não morre na primeira festa, que é a festa da Páscoa. Morre Jesus. Mas na segunda festa morre um bode. O crente começa a morrer nas no lugar santo do tabernáculo. Agora, quando ele chega ao Santíssimo Lugar, a festa ali é a festa dos tabernáculos, a mais completa e mais perfeita possível. Algo está crescendo nessa caminhada cristã. Para começar, não tem véu. O véu foi rasgado quando Jesus morreu na cruz. Que véu se rasgou? O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. É o que diz a carta aos Hebreus. No Antigo Testamento havia restrições por todo lado. O judeu entrava no lugar santo e em nenhum outro lugar, porque no pátio, aliás, no pátio, evidentemente que é um lugar santo, mas não é o lugar da presença do sacerdote. O sacerdote está presente no lugar santo. Ali, o véu indica o sangue, porque a pessoa de Jesus, como Deus, como santo, como rei e como servo. Tudo isso no lugar santo. E ali dentro do lugar santo, ele vai crescer servindo a Deus nas 3 áreas que estão ali dispostas diante dele, cuidando da iluminação. O candelabro tem que brilhar. A chama tem que estar viva. E à medida que ele vai fazendo isso é um trabalho diário, porque as lâmpadas serão muito importantes, representa a, a luz de Deus, a iluminação. E quando ele entra no Santíssimo Lugar, é a glória que vai brilhar, já não é mais luz da Bíblia, e nem a luz do candelabro, é a glória de Deus. A palavra hebraica é kabod. Kabod. As pessoas preferem usar a palavra grega, que não está no livro de Gênesis. Não está no hebraico. Shekinah. É glória na língua grega. Mas nessa parte da Bíblia prevalece o hebraico, kabod. E o que acontece? Quando o cristão está ali, na parte mais santa da Bíblia, Jesus está ali. Como é que Jesus caminha conosco?
Como é que Jesus caminha conosco dentro do lugar santíssimo? Nós temos a sequência ali. Jesus, quando o Espírito Santo consegue encher o crente do fruto do Espírito, ele vai trazer Jesus para a companhia dele, do Espírito Santo. Jesus vai entrar no lugar santo, junto com o Espírito Santo e o crente. Vamos viver essa vida a três. Parece um pouco difícil de crer, mas é isso que eu vejo na Bíblia. E então ele começa a dizer assim: nós vamos arraigados e fundados no amor, que é o amor de Deus. Nós vamos conhecer a largura do liberal. O crente vai se tornar um crente liberal. Não vai pensar só nele, vai pensar nos outros. Ele quer trazer os outros para o Evangelho. Ele quer que todos participem da bênção do Evangelho. Jesus viveu essa vida. Ele acompanhou aqueles dois desanimados até Emaús, fazendo o quê? Explicando a Bíblia, explicando. E quando chega lá e Jesus se revela quem é, eles voltam contentes para fora. Jesus nos acompanhou, porque Jesus não deixa ninguém para trás. Foi atrás de Pedro, foi atrás de todos eles. Não deixou ninguém escapar. Isso é o serviço que o cristão faz quando está vivendo essa a vida sacerdotal no lugar santo. Agora, dentro do Santíssimo, além de Jesus, dizer que nós temos que crescer no amor de Deus e conhecer a largura e depois o comprimento, visão profética. A largura é o nosso ambiente, mas a visão profética é buscar o pecador, trabalho missionário. Vamos enviar. Eu traduzi um jornal na década da colheita, última década do século XX, Mensageiro da Colheita. Esse jornal não circulou no Brasil, circulou em Portugal, nos países de língua portuguesa da Ásia e da África. Foi para lá esse jornal. E um pastor africano comentou o efeito dessa campanha na igreja dele. Até aqui, nós estávamos olhando no espelho e vendo a nós mesmos. Mas agora, na década da colheita, nós abrimos as janelas, estamos olhando o mundo lá fora. Já enviamos missionários para tais países. Isso é uma coisa linda, irmão Éber. Não é, né? Uma coisa linda. É a visão do cumprimento da igreja. A igreja não é para ficar ali, um grupinho de pessoas que não alcança nada. Aconteceu na China isso. A revolução cultural na China tirou o sal do saleiro e o lançou na sopa. O que era a igreja evangélica na China? Para estrangeiros. Aquele grupinho que ia lá, pálido, desanimado, que não queria ninguém lá, que não evangelizava ninguém. Mas o comunismo mandou os pastores para áreas difíceis do país, trabalhar duro. Pegou as esposas dos pastores, mandou plantar arroz junto com as camponesas. E aí o evangelho saiu daquele pecinho pequenininho, tudo branquinho, bonitinho lá, e caiu na sopa.
cresceu a igreja perseguida, mas cresceu. Cerca de 10% da população chinesa alcançou o evangelho. Desapareceu aqui uma imagem, acho que é a minha imagem que desapareceu. A sua imagem Vocês estão me ouvindo? Eu te ouço perfeitamente. Pastor Abraão, eu queria aproveitar a questão do lugar santíssimo, também chamado Santo dos Santos, que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a Arca da Aliança, qual é a representação simbólica de cada detalhamento da arca, o que tem dentro da Arca da Aliança, e também a questão do sumo sacerdote, que era o único que tinha acesso ali no Santo dos Santos uma vez por ano. É, exato. Então, uma visão assim, conjunto todo, nós temos um espaço muito grande no pátio, mas o espaço dentro do lugar santo é pequeno. O lugar santo está dividido em duas partes. A parte maior é o lugar santo. A parte menor é o Santo dos Santos. Parece que tudo vai sendo reduzido à medida que nós caminhamos. Há muita gente no pátio, mas há pouca gente no lugar santo. E há pouca gente no lugar santo, e menos gente no Santíssimo Lugar. Esta é a sequência que nós percebemos na Bíblia. Tudo no lugar santíssimo se relaciona ali com a Arca da Aliança e a sua tampa, que é o propiciatório. Havia 2 querubins na tampa, feito todo de ouro batido. E os querubins não olham para cima, olham para baixo, estão com as asas abertas, olhando o propiciatório. A luz da glória de Deus, que brilhava acima deles, projetava a sombra dos querubins na tampa da arca. Isso é muito importante. Então, os querubins estavam acima da arca, acima da tampa, parte da tampa da arca, propiciatório. Dentro da arca havia 3 coisas. Havia as tábuas do testemunho, que Deus escreveu, as primeiras foram quebradas. E Deus disse a Moisés: traga novas tábuas para que eu escreva de novo. Deus escreveu todo ali os seus mandamentos. Significa a vontade de Deus. Padrão de Deus é elevado. Está dentro da arca sagrada. Dentro da arca também estava a vara de Arão e um bolo, uma amostragem do maná. Isto fala do ministério. Quando houve aquela discussão, quem é maior, Deus mandou que cada um trouxesse sua vara. A vara que floresceu era a vara de Arão, porque Arão foi escolhido para ser o verdadeiro sumo sacerdote. Isso é muito importante, que nós servimos a Deus como sacerdote de Deus. Deus tem que aprovar o nosso trabalho. E nós não podemos simplesmente adotar um título, como muitos adotam um título, até que nem está bem conforme o padrão da Bíblia, e acha que, possuindo esse título, ele tem que ser diferente de todos os outros. Não pode mais. Para entrar na igreja, a igreja tem que aplaudir.
Se ele entra na igreja, a igreja fica de pé. E há lugares que é tudo santo, porque ali senta o pastor. Outra pessoa não pode sentar. Eu estive numa igreja no Japão e fui sentar, não podia, estava lá Espírito Santo. Aqui é o assento do Espírito Santo. Eu não posso entrar aqui, sentar fora de outro lugar. São coisas assim que nós criamos e colocamos apóstolo e nome, títulos, assim, que, na verdade, são títulos bíblicos. Títulos bíblicos. Evidentemente que nós temos apóstolos, que vive um apostolado. Descobrimos isso pela vida que a pessoa vive. Eu conheci dois, diríamos assim, dois apóstolos, além de muitos outros, mas diria pessoas líderes dentro das Assembleias de Deus. Paulo Macalão. Ele fazia questão que eu sentasse do lado dele, no púlpito de Madureira, no Rio de Janeiro. Esse homem foi um verdadeiro apóstolo, uma humildade, uma sabedoria. Impressionante. Eu assisti uma sessão dessa e posso até contar aqui essa experiência. Eu estava na igreja, numa reunião de obreiros, a igreja cheia de obreiros, o pastor Paulo Macalão, seus obreiros lá, eu fazia parte dos obreiros da igreja. E estava lá o presidente da convenção, naquele tempo era pastor Túlio Barros Ferreira, de São Cristóvão. E ele explicou por que não havia onde realizar a convenção. Nós somos mais de 6.000 pastores. Isso, hoje fala em dezenas de milhares de pastores, mas naquele tempo eles somos cerca de mais de 6.000. Mas fomos convidados pelo pastor da cidade tal. Ele tem espaço para 6.000 pessoas na igreja. A rede hoteleira é forte. Ele pode hospedar a convenção lá. Mas esse homem que ofereceu a igreja dele para hospedar a convenção tinha problemas muito sérios. E um membro da comissão que cuidava dos problemas da igreja, da convenção, naquele tempo não havia igreja excluída, não. Era todo o ministério só, Madureira, Alfredo Requidal, Belém, Cícero Canduque Lima, enfim, todos eles unidos. Mas esse irmão era um irmão problemático. E esse pastor, que não conseguia resolver o problema, porque esse pastor era teimoso, não aceitava, muito difícil. Ele não participava de uma campanha que eu promovi no Rio de Janeiro. Vamos usar o Mensageiro da Paz para evangelizar o Brasil, fazer dele um jornal bem feito. Fizemos isso, um jornal que deu trabalho para fazer, mas tinha uma mensagem clara, jornal bem feitinho e tal. Chegamos, quando eu mostrei um exemplar desse jornal para o Billy Graham, ele atendeu um convite meu lá em Amsterdã, estava lá como jornalista, e disse a ele: esse jornal hoje tem 200.000 exemplares de tiragem. Ele ficou assustado. Abriu o jornal e olhou página por página. No meu último mês como diretor de publicações, o Mensageiro alcançou a tiragem de 275.000 exemplares. A máquina rotativa rodava a semana toda, dia e noite, para produzir os jornais, que era carga de 7 carretas para o Brasil inteiro. Os jornais estavam nas bancas de jornais. Então, só para se ter uma ideia da importância desse trabalho, né? O senhor citou um apóstolo, viu, só pastor? voltando aqui agora para a conclusão. O senhor não esquece que o senhor citou um apóstolo e o senhor, qual que é o outro apóstolo? Você falou 2. Dá para revelar o nome do Cícero segundo? Canuto de Lima. O Cícero. Paulo Leivas Macalão. Ok. Conheci os dois, preguei na igreja dos dois.
Irmão Cícero, você me sentou do meu lado e eu fui o pregador na igreja dele, em São Paulo. Então, foi uma questão de glória para um homem sábio daquele. Ora, por um homem simples. Tudo muito simples na vida dos dois. Paulo Macalão, um homem simplório. Humilde, humilde, humilde. Conheci de perto aquele homem. E quando o pastor Túlio apresentou esse problema, nós não temos outro lugar para ir a não ser lá. Levantou-se um homem, foi meu pastor, tinha uma oratória tremenda. Eu posso dizer o nome dele. Nicodemos José Loureiro. Ele se levantou e disse: esse irmão, falando do pastor que ofereceu a igreja, tem sido problema disso e disso, não obedece ninguém, não atende, não atende nada. Nós estamos lutando, lutando, lutando. E terminou com um brado de guerra. Né? É melhor que não haja convenção do que a gente ir para uma igreja desse jeito. E o povo, a igreja cheia, milhares de pessoas, obreiros. Pois bem, levantou o Paulo Macalão. E o que ele vai fazer agora? Papelzinho na mão, se aproximou do microfone e disse: está nos visitando hoje aqui o irmão fulano de tal. Aonde está o irmão? Porque não, levantou lá. Bem-vindo, irmão, bem-vindo, todo mundo bem-vindo. Também está nos visitando outro irmão, outro pastor. Um irmão lá na galeria se mexeu no banco e disse: que sabedoria tem esse homem! E jogou água na fogueira. Aí ele disse: pois é, irmãos, nós estamos esperando Jesus. Se Jesus vier, nós não vamos para a convenção, nós vamos para o céu. E trouxe aquela palavra macia, tudo direitinho. A convenção foi lá nessa igreja. Eu estive lá. E, para honrar a sabedoria do pastor Paulo Macalão, um obreiro de Madureira foi eleito o pastor geral da convenção lá. Só para você ter uma ideia. Essa foi uma aula de teologia pastoral que eu tive. O porte, a maneira como o pastor resolveu um problemão que poderia dividir tudo, sacudir tudo. O Sabedoria. É uma coisa linda meu isso. pastor Abraão, Sim. esse pastor que foi eleito, porventura não foi o pastor Alípio? Não, foi Manuel Ferreira. Ah, porque o pastor Alípio, ele foi presidente da convenção na década de 70 e na década de 80 foi o pastor Manuel Ferreira. Não, o pastor Alípio não foi esse tempo. Foi justamente nessa convenção aí, lá perto de Vitória, em Vitória, né? Bairro de Vitória. Exatamente. Mas, pastor, alguma pergunta que eu não fiz para o senhor referente ao tabernáculo ou algum ponto mais específico do tabernáculo que o senhor não disse, mas é importante dizer, a gente agora está no momento de considerações finais. Eu peço a gentileza que o senhor faça um resumo para a gente colocar a cereja no bolo sobre o tabernáculo e a igreja. Então vamos para, diríamos assim, o coroamento de cada etapa. A Ok. primeira etapa termina no fruto do Espírito. A segunda etapa termina no capítulo 3, versículo 19 de Éfeso. Carta aos Efésios. Quando Jesus diz 5 coisas que o crente tem que conhecer: a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento,
Aqui termina a operação de Jesus. Ele vai nos acompanhar até que conheçamos o amor dele, que não está escrito na Bíblia, e nós não podemos conhecê-lo. Mas é a última coisa, antes de Deus, Pai, descer e habitar no nosso coração. Agora, quando Deus vem e habita o nosso coração, nós vamos crescer na Trindade, e sendo Deus Pai a pessoa mais importante, e vai estar ao lado da igreja, na igreja. Na igreja, Jesus é a principal pessoa. Quando a gente olha para os sete pontos que está no capítulo 4 da Carta aos Efésios, capítulo 4 da Carta aos Efésios. Nós temos aqui, nessa sequência, eu prefiro ler para não correr o risco de capítulo 4, versículos 4 até o 7. Nós temos aqui, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e que clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Agora, na sequência, desculpe, irmãos, eu acabei lendo no livro errado aqui. Cheguei hoje de uma viagem ao Brasil e o meu óculos ficou em algum lugar lá. Eu estou sem óculos e às vezes acabei lendo aqui no texto errado. Mas está aqui, texto da Carta aos Efésios. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação em que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Aqui estão três coisas ao lado de Jesus. Há um corpo, que é a igreja. A igreja está ao lado de Jesus. Há um só corpo. E um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Três coisas. A igreja, o Espírito Santo e a virtude da esperança, que se relaciona com Jesus. Em quarto lugar está a pessoa de Jesus. E um só e uma só Senhor. Versículo 5. Há um só Senhor, que é Jesus.
e uma só fé, e um só batismo. Jesus no centro. Depois de Jesus, o que é que temos? Uma fé, uma só fé, um só batismo. E um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O que é que nós temos aqui? Jesus no centro dos 7, porque ele é que puxa a igreja. Do lado direito dele está a igreja, o Espírito Santo e a virtude da esperança. Do outro lado dele nós temos a fé, que eu acabei de ler aqui, o batismo, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos. Agora, Deus não é apenas o Pai de todos. Ele é sobre todos, por meio de todos e em todos. Quando Deus alcança o ápice da presença dele em nós, ele não está apenas sobre nós e não está apenas por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas ele vai estar dentro de nós. Isso é o máximo que nós podemos ter na vida. Deus Pai habitando em nós, Jesus habitando em nós, o Espírito Santo habitando em nós. E é Deus manifestando o seu poder nas pessoas, operando tudo em todos. É difícil explicar isso aqui. Como entender isso? Eu fico assustado com a declaração de alguns crentes, achando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Olha, Jesus separou isso. Na sinagoga de Nazaré, ele leu até a expressão anunciar o ano aceitável do Senhor, que é a graça de Deus. E fechou o livro. Capítulo 61 de Isaías. Cerrou a ler o livro. E disse, hoje se cumpriu esta escritura, aos ouvidos de vocês. O que ele veio fazer? Proclamar o ano aceitável do Senhor. Salvação, graça de Deus. Mas no finalzinho do seu ministério, ele falou do tempo da ira de Deus derramada sobre aqueles que não fazem parte da igreja. Ira de Deus não é ira do diabo. A ira do diabo é contra nós. Agora, a ira de Deus virá contra aqueles que não deram ouvidos, não receberam a graça de Deus. Desprezaram a graça de Deus. Vai ser um tempo de grande sofrimento. É assim que eu vejo. Nosso ápice do tabernáculo é chegarmos à plenitude de Deus, que significa a Trindade toda habitando dentro do crente. Deus habita na igreja, Deus está presente na igreja. As 3 pessoas da Trindade estão presentes na igreja. Como é que Deus vai derramar a ira em cima da igreja? Isso não tem lógica nenhuma e nem é bíblico. Por isso, o que está acontecendo hoje em Israel. Israel enfrentando inimigos de toda sorte. Quem é que está a caminho de Israel? A Rússia. Meu livro, Israel, Gog e o Anticristo, que também está em inglês e espanhol, e também foi traduzido para o português de Portugal. Nesse livro, eu digo que quando a Rússia colocar os pés dela nos montes de Israel, não é Vale do Armagedon. Armagedon é outra coisa. O que vai provocar o arrebatamento da igreja é a presença da Rússia
nos montes de Israel, porque ela vai invadir Israel. Ela, com suas 5 nações afiliadas, começando pela antiga Pérsia, que é hoje o Irã. Isso está acontecendo hoje. Estamos prestes a ver ao tempo do arrebatamento da igreja. Porque a igreja não vai ficar para a grande tribulação. Querido pastor Abraão de Almeida, eu quero, de forma muito especial, expressar aqui a nossa profunda gratidão por esta aula magna que o Senhor nos trouxe a respeito do tabernáculo e da igreja. E já quero dizer aos nossos internautas que estão conosco, o pastor Abraão de Almeida vai retornar aqui, permitindo Deus, em próximas entrevistas, para darmos continuidade aos temas dos livros e dos estudos que o pastor Abraão tem ministrado ao longo de muitas décadas. Nós estamos diante de um pastor que nós precisamos reconhecer a importância da envergadura e do lastro do ministério que Deus tem dado ao servo de Deus e tem conservado ele com saúde nesta idade longeva e abençoada por Deus. Pastor Abraão, o senhor é uma inspiração, uma referência e, de fato, é o nosso professor, nós que amamos a escatologia e, sobretudo, a escatologia pentecostal. Pastor Abraão, como é que a gente encontra o livro O Tabernáculo e a Igreja? Porque esse que eu estou em mãos aqui foi publicado pela editora CPAD. Como é que a gente faz para comprar O Tabernáculo e a Igreja? Está disponível ou já está esgotado? Não. Esse livro nunca ficou esgotado, Ok. porque ele vende sem parar. Recentemente estive na casa publicadora e o diretor da casa publicadora me disse: se eu precisar de 1000 livros, ele tem para enviar. Estoque de 1000 exemplares. Ele tem, porque não pode faltar esse livro. E há interesse de algumas igrejas no Brasil de estudar esse livro como doutrina bíblica do nosso crescimento espiritual. Estudá-lo semanalmente na igreja, ou estudá-lo numa classe de escola dominical. Não é estudar o livro e fechar o livro, estudar sempre, porque esse livro tem 9 capítulos. Tem muito conteúdo, são 180 páginas, e com a letra pequena. Então, essa é a ideia que alguns pastores têm. E então, vou fazer um trabalho de 1000 pessoas participando de um seminário, coloco 1000 livros dentro desse seminário, cada um paga o seu livro. O preço agora está R$ 47, é muito barato. É muito barato esse livro, vendido por R$ 47. É lógico que em relação ao dólar, não tem nem lógica nenhuma que se paga isso aqui. Esse livro custa uns $20, aí vai para R$ 120 por aí. Fica caro, aqui na América. Mas para o poder aquisitivo de quem vive aqui nos Estados Unidos é barato, não é caro. E no Brasil é 47 o preço dele. Tá ok, então. Pela editora CPAD, os nossos internautas conseguem adquirir o livro O Tabernáculo e a Igreja, de autoria do pastor PhD Abraão de Almeida, um dos maiores teólogos pentecostais dos nossos dias. Meu querido pastor, muito obrigado pela sua presença. Infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da Memória Assembleiana e agradecemos muitíssimo aos nossos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Vamos estar aqui na próxima semana com mais um convidado,
permitindo Deus. Então, até lá, um forte abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe a cada internauta. E o irmão Dr. Éder fazendo esse trabalho tão importante de Muito obrigado. disseminar o conhecimento da palavra de Deus. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém.